Vasco fica ciente de valor por Aravena e olha, segundo informações vindas do Chile, já começou os primeiros contatos para poder ter o jogador no seu elenco. Vamos falar também sobre a situação de Lucas Piton. Após o Vasco ter sido acionado na justiça, parece que o acordo rolou entre o Vasco e a Elenco Esportes. E também sobre Gabriel Dias, jogador está deixando o Vasco e já tem propostas de outro clube. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Um abraço a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comentaléu Vascaíno. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, trazer as informações do Gigante da Colina, porque Vasco, obviamente, está nesse momento ajustando a casa, planejando 2024, que é o grande momento do Vasco, vamos dizer assim, em termos de afirmação como SAF, até porque o ano de 2023 foi um ano em que as expectativas criadas foram diferentes dos resultados que aconteceram, mas o Vasco, obviamente, está nesse momento já dispensando jogadores. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui a vocês. Um jogador que deve sair do Vasco. Gabriel Dias. Jogador não deve continuar, tem 29 anos, tem 2 anos no Vasco, né? Acabou lidando com muitas lesões. E a informação que a gente teve hoje, né, da Emanuele Ribeiro, Gabriele Gomes, galera do GE, é que o Vitória tem interesse na contratação do lateral direito que está no Vasco, mas que não deve renovar o seu contrato. Gabriel teve algumas lesões, como eu falei, acabou ficando de fora, teve sua maior sequência lá na Série B de 2022, no início ali com o Zé Ricardo, aí acabou tendo problemas no joelho e acabou passando por uma cirurgia e quando voltou, logo no primeiro jogo acabou tendo mais uma nova lesão, uma lesão mais grave, o que acabou fazendo com que a passagem dele fosse abreviada no Vasco. O Vitória monitora a situação, já procurou os agentes do jogador para saber como está a situação contratual, o que ele quer, o que ele não quer, para poder levar o jogador para o rubro-negro baiano. O Vasco também está agindo aí nos bastidores para pagamentos de dívidas. Por exemplo, Lucas Piton. A grande informação de hoje era que o Vasco tinha sido colocado na justiça pela dívida por Lucas Piton, né? Na justiça comum. Mas hoje o Joel Silva trouxe essa informação, inclusive agora há pouco, que o Vasco entrou em um acordo com a Elenco Esportes. Esse acordo já era buscado há muito tempo, já era buscado desde o início da semana, e para pagamento daquilo que o Vasco devia por Lucas Piton. Com isso, o Vasco, a Elenco acabou aceitando o acordo. A compra do jogador foi dividida em 6 parcelas. O Vasco pagou a primeira ao Corinthians, ficou devendo o restante. E aí os paulistas condicionaram as outras parcelas para o pagamento de uma dívida com a Elenco Esportes, né, empresa que agencia jogadores. E hoje o Vasco anunciou um acordo com a agência, então o caso está resolvido aí agora, o Vasco pagando a Elenco Esportes essa situação aí envolvendo o Lucas Piton. Outra informação que foi passada hoje pela imprensa chilena, mais necessariamente pelo Pablo Ramos, um cara que trabalha na ESPN lá do Chile. Ele falou o seguinte sobre a vontade do Vasco em contratar 2 chilenos, que é o Aravena, que está na tela, e o Kusevich. Ele falou que o Vasco poderá ter 3 chilenos em 2024. Nas últimas horas, o Gigante da Colina iniciou negociações com Alexander Aravena e avançou com Benjamin Kusevich. Novos colegas estão se aproximando para Gary Medel. Então, essa é a informação do Pablo Ramos, do Sport Center, da ESPN do Chile. Ele diz que o Vasco iniciou as conversas
para uma possível contratação de Aravena. Segundo se diz, o Universidade Católica pediu 3 milhões de dólares por 50% do passe de Aravena, diferente do que já estavam se dizendo. O jogador não encerra o seu contrato agora, o jogador tem contrato até 2025. Não é um jogador que viria de graça, como se falava. Tinha uma cláusula automática que foi celebrada. E Aravena, aí, se o Vasco quiser contratar o jogador, terá que pagar aí 3 milhões de dólares por 50%, já que o Universidade Católica tem uma boa porcentagem, se eu não me engano, 80% de porcentagem do jogador Alexander Aravena. O Vasco deve sentar, obviamente, com Ramon Dias, com Emiliano Dias, com Damian Paz, com todo o corpo técnico do Vasco, comissão técnica do Vasco, para poder acertar e ajustar sobre quais os reforços que o Vasco precisa. Com certeza o Vasco deve precisar de 2, 3 zagueiros. Tem uma galera saindo. Miranda não fica. Robson já foi confirmado que não fica. Então o Vasco vai ter que contratar reposição. E nesse momento a gente vai precisar aí ter jogadores sendo contratados, obviamente, pelo Vasco para compor o elenco e também jogadores para qualificar o elenco, jogadores para serem titulares. É o que o torcedor vascaíno espera nesse 2024. Foi prometido pelo Lúcio Barbosa, como a gente já falou. Foi prometido pelo o Alexandre Matos, que disse que o Vasco tem que ter um time competitivo. E é isso, cara. O time competitivo muitas vezes não é um time que vai ter 50 jogadores muito bons, do nível de Medel, do nível de Paê. Mas um time que tenha jogadores que tenha qualidade técnica, um time que tenha jogadores com capacidade para definir. A gente tem um Verrete e Paulinho que mostram isso, que vieram de algo por muitas vezes criticado pela torcida e que renderam bastante. Temos o Serginho aí que faz um gol que salvou o Vasco, vamos dizer assim, para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso, a gente precisa hoje ter jogadores qualificados. É o que eu sempre digo aqui. Grife, a gente vê quando a gente tem dinheiro para esbanjar e também loja de roupa. Você tem que fazer um time qualificado, um time com vontade, um time que faça esse seu Vasco render. É o que a gente espera nesse momento e é o que todo torcedor vascaíno quer. Um ano de 2024 muito mais glorioso do que foi esse ano, né? A gente está cansado de sofrer. Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua paciência e por tudo que você tem aqui nos ajudado com o Mentaleo. Até amanhã. Valeu. Tamo junto. E voltaremos. Tomara que com novas informações muito boas.